porque chega depois, o pessoal tem que retornar do almoço, o pessoal vai chegando e vai sentando, tá bom? Primeiro, quero agradecer a todos por estarem aqui com a gente, né? A gente tem cada vez mais buscado promover esses eventos, onde a gente tem um almoço mais rico, né? Um almoço legal, com uma troca bem rica, bem provocada aí entre pares, entre pessoas que atuam no mesmo segmento. Quero agradecer muito a Renata por trazer aí o conteúdo para a gente do InovaBrá, tá bom? Num primeiro momento aqui, só para vocês entenderem um pouquinho a agenda, né? A Renata vai trazer para a gente um material, vai ser uma troca, então ela vai provocar muito que vocês participem, que vocês perguntem, tá? A ideia não é passar slide, é fazer uma troca mais rica. E depois, quando a Renata terminar, eu volto, aí eu vou falar um pouquinho das inovações que a gente tem conduzido, os ganhos que a gente tem conquistado, e a gente vai ter uma demo no final de algumas soluções que a gente tem aplicado, né? Aceleradores mesmos, que estão disponíveis, para que vocês possam conhecer um pouquinho, tá bom? Então, sem delongas aí, eu vou convidar a Renata para estar iniciando, tá bom? Então, muito obrigada. Bom dia, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Ademir, Everton. Eu sou Renata Petrovic, eu sou Head de Inovação do Banco Bradesco, e sou responsável pelo ecossistema de inovação que se chama InovaBrá. Mas o InovaBrá é, na verdade, uma área também dentro do Bradesco, e a gente administra o nosso ecossistema de parceiros, dos quais a Prime é um deles. O InovaBrá, ele é um ecossistema de inovação, então a nossa missão é muito como que a gente pode melhorar, principalmente melhorar a experiência do nosso cliente através de inovação. Então, não é a inovação pela inovação, mas a inovação só tem propósito se a gente conseguir melhorar ali na ponta a vida do cliente. Esse seria o principal, né, da nossa razão de existência. Mas também é claro que a gente trabalha para o lado interno do banco, para o lado de eficiência, né, de melhoria de processos. A gente faz muita coisa disso. Tá boa a voz? Tá? Então, assim, como escopo principal... Oi? Tá tudo bem? Como escopo principal, né, a gente tem a eficiência e otimização dos nossos produtos e serviços, né? A gente também olha para novos produtos e serviços, novas linhas de receita para o banco. E um terceiro pilar que o InovaBrá também é responsável é por pesquisar e trazer novas tecnologias, né, tecnologias emergentes que vão impactar os nossos serviços financeiros. Então, a gente tem que estar sempre aqui um pé no hoje, né, e um pé no amanhã. O olhar no hoje e o olhar no amanhã, que hoje assim, as pessoas falam muito de ambidestria, né, organizacional, que é isso, você olhar para o hoje, para a eficiência do hoje, garantir a sobrevivência, né, e a sustentabilidade dos negócios hoje, mas também não perder o olhar do futuro. A gente faz isso. Então, o InovaBrá, ele tem... O que é o ecossistema InovaBrá? A gente chama de veículos, né? Mas são instrumentos de inovação corporativa. Então, a gente tem uma equipe de P&D que fica fazendo pesquisas e olhando para essas tecnologias de futuro, tecnologias emergentes, e também pesquisas de negócios, né? O que está acontecendo no mundo do wealth, né? O que está acontecendo no mundo do crédito. A gente tem um time que fica fazendo estratégia de portfólio com as áreas de negócio. A gente tem o Open Innovation, que depois eu vou mostrar para vocês, é o hub, é onde eu trabalho, que é o InovaBrá, fica lá na Avenida Angélica. A gente tem um lab onde faz os testes e provas de conceito e provas de tecnologia, comparativos, que é onde a Prime hoje está participando de uma prova de conceito conosco. A gente tem um veículo de Corporate Venture Capital, que faz investimentos em startups. E também a gente trabalha muito com comunicação e cultura, porque não dá para separar. Se a gente não tiver essa base, essa parte de cultura de inovação, a inovação acaba que não anda na organização. As pessoas não conseguem mudar o mindset se a gente não muda a cultura, né? E aqui a gente segue, isso aqui é só para ilustrar o nosso ciclo de inovação,
começa de um ponto de vista estratégico, aonde que a gente quer chegar, aí a gente constrói uma fase de descoberta, né? Descobrir o problema, desenhar qual o problema é esse, saber se esse problema é relevante o suficiente. Depois a gente constrói um case, né? Se é viável ou não, e aí experimenta, e aí, sendo bem sucedida a experimentação, a gente vai para a produção. O Inovabra só vai até a parte da experimentação. Depois, a área sponsor, né, adota o case. Esse aqui eu trouxe para vocês só uma atualização um pouco da estratégia do Bradesco. O Marcelo Noronha, que é o nosso presidente, recém assumiu o banco nesse início de ano, e quando ele assumiu, ele publicou 10 frentes estratégicas que são as coisas mais imediatas de transformação dos negócios que a gente está focando. Então, o Inovabra, por definição, tem que apoiar a transformação do banco em todas essas frentes, né? Então, a gente tem a frente de revolucionar o modelo de servir do varejo massificado. A gente tem que atuar muito na melhoria do custo de servir do cliente de baixa renda, né? A gente tem que consolidar a posição na parte do mercado afluente. A gente tem que adequar o modelo de atendimento de pequenas e médias empresas, redefinir a nossa atuação no mercado de payments. A gente tem que incrementar o portfólio de crédito. Então, tem uma série de... Aí, continuando, né, transformar a eficiência para garantir a competitividade, evoluir no modelo de gestão e cultura. Aí tem a parte de foco no cliente com menor complexidade, a parte de migrar, né? Acho que vocês de tecnologia, nós aqui, né, a gente vive muito hoje nessa transição para o cloud. O Bradesco ainda não fez a transição total, então a gente está no meio desse processo, né? Para reduzir o time to market e aí otimizar sinergias em geral, né, do ponto de vista de inovação. E aqui é só, eu não vou detalhar muito, mas cada um desses veículos que eu mostrei para vocês, né, o pessoal de estratégia e portfólio, eles trabalham assim de uma forma como se fossem consultores de negócios com as várias áreas e também com essas frentes estratégicas para entender as necessidades. A gente trabalha de duas formas. A gente entende as necessidades das áreas, então as áreas vêm para o Inovabra e falam, olha, eu estou com um desafio assim, eu preciso ver soluções no mercado que possam se adequar ao meu desafio. E a gente faz uma busca. E a gente também trabalha ao contrário, a gente olha para o nosso ecossistema, a gente convive o tempo todo com, né, parceiros, startups que trazem soluções para a gente o tempo todo, e a gente fica pensando, bom, isso aqui é uma coisa que ninguém pediu, mas que faz todo sentido dentro da estratégia do banco. Então, vamos lá levar, vamos ver se essa provocação faz sentido, né? A parte de pesquisa, como é que a gente olha, né, para frente, o que está acontecendo no mundo? A gente tem diversos parceiros que trabalham conosco. Então, os institutos de pesquisa em geral, né, que vocês conhecem, Gartner, Forrester, CB Insights, mas a gente também tem a parte de pesquisas com universidades. Então, a gente tem, por exemplo, pesquisadores da USP que a gente orienta para trazer, pesquisar temas ainda de fronteira, que não existem. Então, uma das coisas que a gente está atuando com a USP hoje é em iniciativas de computação quântica que ainda estão muito incipientes, que nem dá para fazer quase experimentação ainda, porque a tecnologia está muito incipiente. Então, esse pessoal fica pesquisando e entendendo casos de uso que a gente possa trazer para o banco. Aqui eu vou mostrar para vocês como a gente chama do Open Innovation, né? Que é o nosso hub de inovação. Então, aqui nesse vídeo, vocês vão poder ver um pouco de como funciona o nosso espaço lá na Angélica, e já estão todos convidados também a irem lá nos visitar, tá bom?
Olá, somos o Inovabra Habitat, ambiente de coinovação criado com o propósito de incentivar a geração de negócios, fomentar o universo de empreendedorismo no Brasil e estimular a cultura de inovação nas organizações. Em nosso ecossistema, você encontra startups de alto potencial, grandes empresas de diversos setores, investidores, parceiros de tecnologia, consultores e mentores que trabalham de forma colaborativa. Além de nosso ambiente, contamos com uma rede de parceiros com o objetivo de conectar as demandas de negócios do Bradesco e das grandes empresas com o empreendedorismo inovador distribuído nas várias partes do país. Desde a sua entrada, os habitantes têm à disposição serviços personalizados e o apoio de um time dedicado a proporcionar as melhores conexões. Consultores e mentores especialistas de mercado das mais diversas áreas auxiliam na indicação de ferramentas e estratégias de inovação dos negócios. E gigantes da tecnologia oferecem às startups benefícios exclusivos para aprimoramento de suas soluções. Para aumentar a capacidade empreendedora e acelerar as jornadas de transformação digital e cultural das empresas, promovemos encontros exclusivos, trilhas de conteúdo e atividades de coinovação que integram demandas, tecnologias e capital para promover a inovação. Além dos conteúdos exclusivos, contamos com diversos eventos para compartilhar assuntos relacionados à sociedade, tecnologia e negócios com habitantes, funcionários e todo o mercado. Nosso modelo de operação também funciona no mundo digital. Neste formato, complementar ao físico, empresas de todo o país podem ter acesso à inovação aberta, conectando-se com desafios de grandes corporações e soluções de startups por meio de nossa plataforma. Para saber mais, acesse nosso site e nos siga no Instagram. Reinvente o futuro. Inovabra Habitat. Então, esse hub é como a gente tem aí a missão tanto de trazer os clientes do Bradesco para, deixa eu passar aqui, para inovar e fazer parte do ecossistema e ter acesso ao ecossistema de inovação, mas a nossa grande missão também é levar o que a gente encontrar de oportunidades do ecossistema lá para o banco, né? Então, aqui é um pouco dessa dupla missão. Aqui, dando uns exemplos, né? O que a gente tem trabalhado no nosso hub de inovação. Na parte de eficiência de operação, que era um desafio que a gente teve da área de operações de TI, como é que a gente pode, né, evitar esses incidentes, prever, né, os incidentes e ter um melhor monitoramento da nossa operação de TI. E aí a gente foi buscar, dentro do ecossistema e com todo o nosso relacionamento, empresas e soluções que pudessem ter fit com esse desafio, né? Uma delas é a Prime, que está fazendo aí a prova de conceito conosco, deve já estar concluindo essa prova de conceito, tá? A outra, assim, exemplos, né? Aqui são só exemplos, porque a gente tem assim, inúmeros cases, a gente faz cerca de 70, 80 experimentações de startups por ano, mais 70, 80 provas de conceito de tecnologia por ano, né? Então, é muita coisa. Mas aqui um outro exemplo, né, de produtividade para a rede de agências, então, uma solução que melhora a comunicação com os gerentes das agências, para que eles... hoje, a comunicação é um dos maiores desafios, né, com a rede, e essa solução, no app ali do gerente, ela entrega recados, roteiros e uma comunicação muito mais fluida da matriz para as agências. Uma outra solução que também está em experimentação é uma solução de robô de investimentos também lá do nosso ecossistema. Aqui de novo, são só exemplos, tá? No Lab, lá onde está sendo feita a prova de tecnologia com a Prime, a gente roda diversas provas de tecnologia e teste de soluções, e tem muitos
parceiros de tecnologia que ficam lá o tempo todo com a gente, trazendo novas soluções. Esse ambiente fica lá em Alphaville, no núcleo de TI do Bradesco, lá de Alphaville. E lá a gente faz, além de experimentações, provas de tecnologia, também fazemos eventos, fazemos homologação, certificação de soluções, de softwares e tal. Aqui eu só trouxe para mostrar para vocês o portfólio do nosso Corporate Venture Capital. Ao todo, hoje, a gente tem cerca de quase 20, são 19 startups investidas, e aí são soluções diversas, tá? Desde solução de analytics, a gente tem agrotechs, a gente tem soluções de IA, a gente tem consolidador de investimentos, a gente tem a última aquisição aí foi uma plataforma Tente, né, de gestão de risco cibernético. Então, a gente tem aí uma série de investidas. O Inovabra Ventures, ele faz parte do BBI, né, do Private Equity do banco, e não fica sob a minha gestão, fica sob a gestão do Private Equity, mas a gente trabalha muito juntos com esse intercâmbio de soluções. E aqui a parte de cultura, a ideia aqui é só mesmo passar para vocês a importância que a gente dá para esse trabalho de cultura. A gente trabalha hoje com... por ano, a gente treina 250 pessoas em capacitação, desde capacitação de ferramentas de inovação, mas repertório de inovação, mindset, eles ficam imersos lá no Inovabra, participam de Demo Days, toda uma programação para realmente essas pessoas se formarem como multiplicadores, né, e agentes de inovação nas suas áreas. Então, a gente tem esse programa, a gente tem pessoas de todas as áreas de negócio do banco participam, e a ideia é que depois eles atuem nas suas áreas como esses focais de inovação nas suas próprias áreas, fazendo a ponte conosco, né? E, por último, eu acho que eu trouxe aqui alguns exemplos de cases de inovação que a gente desenvolveu o ano passado. Então, é um videozinho rápido, aí depois eu encerro e fico à disposição para as perguntas, tá bom? Ah, não, mentira. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, esqueci. É a parte de inteligência artificial. Me perdoem. Aqui é mais... acho que como inteligência artificial generativa é o grande assunto, né? E acho que as empresas estão muito ansiosas para utilizar a IA e escalar a utilização. Eu trouxe aqui só para vocês saberem um pouco da nossa visão, como é que a gente está vendo a utilização da inteligência artificial generativa dentro do setor financeiro, né? Então, hoje, né, a gente vê que, em termos de receita, ela não se provou ainda como uma fonte de receita importante, mas na área de redução de custos, é aí que a gente está vendo a grande oportunidade na área de eficiência, né? E, claro, a gente está dando muita ênfase na parte de back-office mais do que de front-office. Front-office, sim, mas ele tem ainda algumas questões, né, para serem resolvidas, que são a parte que a gente chama de IA responsável, né, de ter realmente a curadoria das respostas, de conseguir ser assertivo em todas as colocações e orientações para o cliente. Então, a gente está trabalhando muito mais no back-office hoje, com soluções de inteligência artificial generativa, do que especificamente no front. A gente está fazendo ainda muitos testes para colocar isso na cara do cliente, face-to-face com o cliente. Tá? Aqui eu trouxe uma coisa que a gente fez o ano passado, foi dentro da parte de cultura, e para fomentar casos de uso de IA no banco, a gente reuniu várias áreas, a gente fez o que a gente chamou de Ideaton. A gente deu mentoria, né, para várias áreas, e as áreas identificaram casos de uso
prioritários para a utilização da tecnologia. Então, a gente selecionou 5 casos de uso aqui, que trouxeram muitos aprendizados para nós em várias questões, e a gente agora está escalando isso. Então, só para dar um exemplo, né, casos de uso, por exemplo, na parte de ouvidoria, a gente usou a tecnologia para fazer sumarização das reclamações que vinham da ouvidoria, sumarização e categorização dessas reclamações. E isso teve um ganho de eficiência muito grande lá para os atendentes, porque de um texto enorme, a ferramenta era capaz de sumarizar a intenção e categorizar do que aquilo estava falando, e já endereçar para a área correta, né, aquela reclamação. Demandas judiciais também na parte de leitura e sumarização. A gente está testando um assessor digital para falar do produto consórcios, também buscando informações do produto e lendo e devolvendo, né, em linguagem natural. Aqui, outras coisas, por exemplo, no call center de cartões PJ. Né? Os atendentes, às vezes, eles têm que buscar informações para devolver para o cliente que estão perdidas em vários PDFs e normativos. Né? Meu cartão tem o benefício tal, espera aí que eu vou checar. Ou meu cartão, eu posso fazer A, B e C. Então, isso tudo a gente usou a ferramenta de IA, e aí a ferramenta buscava, né, pela intenção, pela pergunta, já buscava no documento e devolvia a informação correta. E aí a gente economizou, eu acho que foram... agora eu estou sem o número na cabeça, mas foi muitos segundos em tempos de atendimento do call center. Né? Então, são alguns exemplos que a gente fomentou aí mais de 60 cases, submetemos e aprovamos aí para sequenciamento 11. E aqui eu vou finalizar com aquele videozinho, então, das iniciativas, outras iniciativas que a gente fez nesses últimos meses, e aí eu fico à disposição para perguntas, tá bom? Uma coisa que a gente esqueci de mencionar, um case de IA generativa que a gente implementou, até foi bem divulgado na mídia,
foi a leitura das atas do Copom, né, do Banco Central. Então, a gente conseguiu fazer um motorzinho que identificava o teor da ata, né, do Copom e correlacionava com a tendência na linguagem, né, do Banco Central, né, o que é hawkish e o que é dovish. Né? O hawkish é quando a economia está caminhando mais para severidade e o dovish quando, né, as taxas de juros estão caindo. Então, a gente fez uma correlação para treinar o motor, né, uma correlação das atas ao longo do tempo, né, o teor da ata e o que ela significou para a tendência econômica, e aí, a partir das novas atas, o motor já previa, né, qual é o movimento da economia. E a gente está usando esse aprendizado para fazer também testes de leituras de cartas gestoras, enfim, ali com a Bradesco Asset. Então, é mais um exemplo aí que eu me lembrei que foi um aprendizado interessante para a gente. Bom, então, eu fico à disposição. Espero que tenha dado aí um overview da área, né? E acho que era essa a intenção. Obrigada. Se alguém quiser trazer alguma pergunta. Obrigado pela apresentação, muito legal, os cases todos. Eu queria entender o que determina o tamanho do apetite, o tamanho do investimento que o Bradesco está disposto a fazer em inovação. Depende, acho que depende de algumas coisas. Por exemplo, a necessidade da gente se preparar para ativos digitais, né, para as coisas do regulador. Então, isso são investimentos que a gente tem que fazer, tem que testar novas tecnologias e não tem escolha. Então, a gente tem um raciocínio de tem aumento de prontidão tecnológica, e isso são coisas que faz parte da nossa missão, a gente tem que investir. E para os cases onde é inovação, né, gente? A gente, às vezes, tem que fazer um business case, mas é muito incerto, né, o retorno daquilo. Então, assim, não tem uma regra. Ele é julgado caso a caso pelo potencial de impacto no negócio. Calculado, né, por um time que calcula, olha, o potencial de retorno disso, se implementado, é tal. E é muito, né, no que a área de negócio acredita que o benefício vai ser. Às vezes, o benefício é indireto, o benefício é na experiência do cliente, na satisfação do cliente, na NPS. Então, é difícil. A gente tem uma governança de deliberação para esses casos. Então, existe uma comissão de inovação, depois um comitê de inovação que delibera, e é muito discutido, né, e é muito... não tem uma regra, né, muito certa. A inovação é isso. E tem coisas que dão errado mesmo, né, que a gente não consegue comprovar lá na frente o valor, mas não tem como parar de fazer, né, porque se a gente parar, a gente não tem um futuro. Então, acho que não tem uma regra, existe um processo de deliberação executiva para cada iniciativa. Seguindo na mesma linha, uma vez aprovado, testado, certo, comprovado por Inovabra, como é que funciona a parte de implementação? Como é que se torna isso realidade para toda a organização, que é bastante complexa e grande, né? Depende muito. Assim, uma coisa que eu não falei, mas que é extremamente importante. Assim, o Inovabra, ele é um facilitador da inovação dentro do banco, mas a demanda e o apetite pela inovação tem que vir das áreas. Então, para as iniciativas, todas as iniciativas têm sempre uma área, a maioria delas, quando eu não estou falando de prontidão tecnológica, mas a maioria dos cases que vocês viram aqui tem uma área que é a área sponsor da iniciativa, né? Então, por exemplo, vocês viram lá o case do agro, o iniciador de pagamentos, é a área de produtos do banco. Então, uma vez que a gente experimenta e deu certo,
a gente vai fazer a escala dentro do squad, né, dentro dos times ágeis que trabalham naquela área, para implementar, né, naquela área. Então, é assim que funciona. É sempre o InovaBra, ele para na experimentação, né, e aí a escala ela é feita junto à área, junto aos times ágeis de cada área. Uma dúvida. Quando você começou na apresentação, você falou da questão de migração para infracloud do Bradesco, né? A não ser que seja um neobank aí que já nasça numa infraestrutura, quando a gente pensa em grandes bancos e pela relevância, o tamanho do Bradesco, a gente sabe que tem um legado enorme, né? Como é que é a convivência dessa inovação de tudo que se produz, né, nessa vertente de inovação versus todo o legado que encontra no banco? Como é que é esse convívio aí? Você pode imaginar como é que eu convivo. Não, mas a gente, assim, tem a maioria das coisas novas que chegam já são nativas de cloud, né? Então, a gente já faz as iniciativas já para o mundo de aplicativos em cloud. E uma das missões, por exemplo, é até inovar soluções, trazer soluções para migrar o legado para cloud, né? Então, a gente tem visto, né, a própria IA generativa, a gente tem visto soluções de IA generativa de reescrever o código para você transformar as aplicações de legado e levar para o cloud. Então, até nisso, tem um apoio aí, né, de inovação para fazer essa migração. Obrigado. Olá. O Bradesco, como principal detentor do investimento, nos cases de sucesso, qual será a dinâmica do Bradesco? Ele pretende implementar isso só nas instituições Bradesco, compartilhar com todo o ecossistema, trazer também esses cases de sucesso, apresentar para que outras instituições consumam? Como que é essa relação dessa inovação do Bradesco? Eu acho que depende muito do caso, né? Caso a caso. Por exemplo, hoje de manhã a gente estava lá com o Departamento de Produtos e Serviços, no InovaBra, e a gente estava fazendo o lançamento do iniciador de pagamentos. O iniciador de pagamentos até foi um case que eu mostrei para vocês. Ele é uma iniciação de pagamentos para, por exemplo, você está num site de um varejista e você tem a opção de, no checkout, você pagar com Pix e debitar de qualquer instituição que você seja cliente. Então, é o Bradesco oferecendo esse trilho, mas você debita a gente fez aí toda a infra para até 180 instituições financeiras diferentes. Então, isso é um benefício que, no fim das contas, acaba, né, impactando um ecossistema muito maior do que só o Bradesco, porque vai facilitar o checkout para o varejista, né, remover a fricção para o varejista, e aí dá a opção, né, desses outros bancos participarem, né, pagando, né, a forma de pagamento ser debitada de Pix de outros bancos, né? Então, depende muito do caso. Eu acho que, nesse caso, houve um benefício para o ecossistema. Em casos de eficiência, aí é uma coisa muito interna mesmo, né? Como que vocês medem o sucesso de cada inovação? Vocês têm alguma métrica específica? A métrica tem algumas, né? A métrica principal é o impacto ou de negócio, né? Ou de redução, ou aumento de receitas ou redução de custo. Então, isso vale tanto para a aprovação do projeto, mas também depois para a mensuração. Mas, claro que existem outras métricas de NPS, de satisfação de cliente. A gente mede também, tem uma medida de... Uma das coisas que eu falei para vocês que a gente faz é o aumento da prontidão tecnológica do banco. Então, o InovaBra, por exemplo,
na parte de IA generativa. O ano passado, a gente tem uma medida que é a medida de TRL, Technology Readiness Level. Então, a IA generativa, dentro do Bradesco, o ano passado, estava em 5 ou 6. A gente conseguiu elevar esse nível de TRL para 8 no começo desse ano, e a gente quer chegar ao TRL 9. Então, essa é uma outra medida também de sucesso, né? Mas as principais medidas são o NPS, impacto na receita e redução de custos. As medidas de cultura são bem mais intangíveis, mas a gente mede também. A gente mede o engajamento dos funcionários com o que a gente oferece para eles. A gente mede quantos projetos eles iniciam nas suas próprias áreas. Então, tem uma medida mais... A cultura é bem mais difícil mesmo de medir. Obrigado, Renata. Muito obrigado, Renata. Legal. Pessoal, dando continuidade aqui, né, a nossa ideia é conectar com um pouco dos temas que a Renata trouxe, né? O foco é falar um pouco de inovação no sentido de ganho de eficiência, de performance, de como tornar o time mais produtivo, né? Acho que o nosso desafio desse momento é esse, né? Como usar esse boom, né? Esse momento está tendo uma pegada muito forte, né, para falar de IA, como é que ela pode mudar os negócios. E a gente trouxe algumas inovações nesse sentido de como ganhar mais produtividade, de como ser mais assertivo, de como fazer com que o negócio possa avançar e a TI possa acompanhar esse avanço dentro dos desafios do dia a dia, né? Então, a gente vai passar um pouquinho aqui. Fiquem à vontade para, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quando eu estiver falando, podem levantar a mão que eu paro, não tem problema, para a gente ir trocando, tá? Mas no final também eu vou deixar um tempo, mas não precisa esperar, se for o caso, tá? Só para apresentar para vocês, né, eu não sei se todos conhecem a Prime Control, eu sou o fundador, meu nome é Everton, e nós somos uma empresa aí com 15 anos de história, mais ou menos 250 profissionais, nós somos líderes no segmento que a gente atua, que é o segmento de qualidade de software, né? A gente já foi acelerado aí por várias entidades, né, Endeavor, Plug and Play, então essas entidades aceleram empreendedores de alto impacto, né, scale-ups, que eles chamam, né? E também aí valorizamos muito as pessoas, né? Somos GPTW há alguns anos, porque a gente acredita que, cuidando das pessoas, elas vão, de fato, cuidar dos clientes e entregar resultados sólidos, né? Falando um pouquinho aí de quem confia na gente, né? A gente tem um público de clientes bem vasto, né? Nos 15 anos, a gente atendeu aí mais de 300 empresas aqui, são as principais, as que estão ativas, que a gente vem atuando nesse momento, né? E a gente atua em vários segmentos. E a gente gosta de ter essa diversificação de segmentos, porque hoje todos os segmentos estão buscando se aproximar do cliente. Então, você consegue trazer um conhecimento que você tem do varejo para o mercado financeiro, né? Você consegue trazer um conhecimento do mercado financeiro para uma indústria que quer operar alguma coisa diferente. Então, a gente tem uma variedade bem grande de clientes e isso ajuda muito a gente a levar soluções bem robustas aí para os nossos clientes, tá bom? Um pouquinho do portfólio, não vou aprofundar, porque senão levaria muito tempo, eu quero ser bem breve para poder focar nas soluções, mas a gente tem um portfólio completo. A nossa empresa, o desafio dela, né, o propósito dela, está em duas visões, né? Uma é como é que a gente otimiza o ciclo de entrega de software e a satisfação do usuário lá na ponta. Então, como é que eu ajudo os meus clientes a entregar aplicações, melhorias, novas soluções no menor tempo possível, com o máximo de qualidade? E como é que eu ajudo ele a monitorar isso em produção e assegurar que a experiência do cliente está sendo atendida? Então, isso é o que compõe o nosso portfólio. E o outro portfólio nosso é como é que eu ajudo os nossos clientes a automatizar processos que são executados de forma manual. E aí você entra tanto com RPA quanto com inteligência artificial para poder automatizar tarefas que são manuais, que levam muito tempo e que podem ser otimizadas, tá bom? Mas é um resumo aí do portfólio que a gente tem, tá? Quando a gente fala de otimização, e essa é uma imagem meio técnica, né? Porque o shift left, shift right é um conceito da engenharia de software, né? Mas basicamente é tudo que eu faço antes de entregar um software, uma melhoria ou qualquer mudança que eu fiz para o cliente lá na ponta e o que eu faço depois que eu entreguei, né? Então, a seta branca aqui é tudo que eu faço antes, resumido, e a seta laranja é tudo que eu faço depois, né?
E a gente tem buscado muito foco de trazer inovação para otimizar esse ciclo, né? Como é que eu consigo, diante de tantas demandas, priorizar as demandas que são mais importantes para o meu negócio? Como é que a IA pode ajudar nisso? Como é que ela pode entrar para me tornar mais produtivo nesse processo? Como é que eu consigo pegar os requisitos que foram escritos e complementar eles, para que eles tenham critérios de verificações mais assertivos, para que eles componham todas as regras de negócio que, de fato, precisam ser observadas? Porque, muitas vezes, a falha de um desenvolvimento, né, de uma entrega de software, não acontece lá na codificação, acontece na concepção, quando eu estou determinando quais são os requisitos que vão ser trabalhados, né? Então, a gente tem usado o IA em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento de software, com muito cuidado, porque a gente sabe que ainda existe um índice de alucinação grande, então tem que ser uma IA utilizada de forma responsável, muito cuidado com os dados também, porque se você não tiver cuidado, você pode deixar vazar os dados, mesmo os modelos falando que eles não vão utilizar os dados, no tráfego, né, da sua máquina para o modelo pode ter algum tipo de risco. Então, precisa ter várias camadas de segurança, precisa ter um cuidado muito forte com a LGPD, e precisa estar protegido para que os dados da empresa, né, do negócio, não sejam colocados em risco, né, não tenha nenhuma exposição, né? Mas explicando um pouquinho mais aí como é que a gente tem atuado, a gente atua ali na fase de concepção e detalhamento dos requisitos, usando aí uma IA, que é um hub. Esse hub nosso, ele conecta as IAs, as principais IAs do mercado. Então, tem coisa que eu uso o OpenAI, e ela funciona muito bem. Tem coisa que eu uso o Gemini, e ele já está mais maduro para poder atender. Tem coisas que dá para usar o Llama. Então, a gente não está centralizado numa IA única. A gente está usando os nossos especialistas, nossos 15 anos de jornada no mundo de qualidade e entrega de software, para poder treinar e entender qual IA que traz o maior ganho de produtividade, a maior assertividade naquela etapa. Então, eu posso usar o Gemini, por exemplo, para fazer refinamento, validação e detalhamento de requisitos, de histórias do usuário, de épicos, para definir critérios de verificação mais assertivos, para construir um BDD, né, que é um Behavior Driven Development mais assertivo. E aí a gente treina, valida, experimenta, pilota e sobe. Quando a gente sobe, significa que já dá para usar com um grau de confiança acima de 70%, e um ganho de produtividade de pelo menos 30%, 40% no dia a dia, em relação ao que era feito manualmente. Tá? Então, na primeira fase, a gente olha muito assim, como é que eu detalho melhor os requisitos? Como é que eu construo requisitos que vão tornar a minha jornada de entrega mais assertiva? Né? Como é que eu faço com que o projeto consiga ter a melhor documentação com o mínimo de envolvimento do PO, do usuário de negócio, da área de negócio que está tão ocupada cuidando do dia a dia? Então, para isso, a gente vai treinar essa IA em cada das verticais de negócio. Né? Então, quando eu tenho lá, por exemplo, vamos chamar que é uma linha de treinamento para o varejo, ali eu já estou treinando muitos documentos, muitos requisitos ligados ao varejo que são genéricos. Quando eu vou trabalhar com o Boticário, aí eu treino o que é do Boticário, e aí é uma linha só do Boticário. Quem está na linha do Boticário, por exemplo, a gente atende Renner, C&A, Boticário, Alpargatas. Quem está no Boticário não vai ver o que eu treinei para C&A, o que eu treinei para Renner. Por quê? Porque senão eu poderia estar expondo requisitos de negócio que são críticos e confidenciais para os concorrentes. Então, a gente acaba tendo um tratamento da API com uma conta para cada cliente, independente da IA que está por baixo, para que a gente possa assegurar que o que eu treinar naquele cliente só vai ficar exclusivo para aquele cliente e não vai sair para fora, não vai ser exposto na internet. Né? A gente tem uma IA que ajuda a construir testes unitários. Né? A gente sabe do desafio de entregar código-fonte com qualidade. Então, a gente está usando e está treinando no dia a dia uma IA que nos ajuda a construir um quality gate que faz com que o código seja entregue com mais qualidade, com o mínimo de tempo do desenvolvedor. Nesse momento, está em 36% o ganho de produtividade. Ainda está baixo. A gente ainda tem que melhorar, mas já traz um ganho significativo no dia a dia. Né? E muitas vezes os clientes não têm teste unitário. Então, você consegue sair do zero a uma cobertura de 30%, 40%, 50%, sem precisar diretamente de ter um volume de horas grande do desenvolvedor envolvido. Tá? A gente tem outra IA, ali são duas soluções. Né? A gente tem uma IA focada em gerar testes de API. Então, hoje a gente consegue, a partir da documentação da API, né, tecnicamente um JSON, ou payload do endpoint, ou até mesmo configurando, a gente consegue gerar os testes de API de forma automática. Então, a gente depois vai ter alguns números para vocês conhecerem, mas tem ganhos bem significativos aqui. Né? Eu consigo, com o JSON, já gerar uma cobertura excelente para a API, tanto no contrato quanto as regras de negócios iniciais. E aí o que eu trabalho, o que eu vou usar a pessoa é para complementar. Né? Nenhuma dessas soluções, é importante colocar, ela substitui pessoas.
todas elas só trazem ganho de produtividade. Nenhuma delas vai fazer com que eu não tenha mais o QA, com que eu não tenha mais o dev, com que eu não precise mais do PO. Não, muito pelo contrário, eu vou tornar o time muito mais produtivo e muito mais assertivo, tá? No dia a dia, né? A gente tem o Copilot, que hoje a gente já tem aí ganhos de 40% na construção de novas automações de testes, né? A gente sabe que o mundo hoje é muito ágil, a gente precisa entregar com muita velocidade. Para isso, o processo precisa estar automatizado, eu preciso ter qualidade automatizada, e a construção de testes automatizados sempre foi um gargalo, né? Eu sempre tive muita dificuldade de acompanhar a evolução do software em relação aos testes automatizados, e a gente já está tendo um ganho aí significativo usando o Copilot, né? A gente tem uma missão de até o final do ano, todos os profissionais Prime Control que geram código-fonte estarem utilizando o Copilot. É uma iniciativa Prime Control para os clientes, né? Como a IA, né? A gente já está pilotando essa IA em vários clientes e a ideia é que até o final do ano ela esteja em produção em 100% dos clientes também. A gente tem que respeitar a política de segurança do cliente, a gente tem que conversar com o time de LGPD, precisa estar muito claro, né? O cliente precisa entender a arquitetura, então tem umas etapas que precisam ser cumpridas para não gerar nenhum risco maior, né? Depois a gente tem o Prime Control AI nos ajudando a validar cada uma das implantações que a gente está fazendo, e a gente tem as soluções que nos ajudam a monitorar a produção, né? A Renata falou um pouquinho ali do Prime Synthetic, que é a nossa solução para fazer um monitoramento sintético no ambiente produtivo, ou seja, eu construo cenários reais, com contas reais, e fico rodando 24 horas por dia para assegurar que eu vou identificar os comportamentos que estão impactando o cliente e antecipar crises, né? Muita gente fala, não, mas eu já tenho o Dynatrace, eu já monitoro, mas esse é um monitoramento mais de TI, de disponibilidade, de transações, né? Dificilmente se usa o Dynatrace para monitorar a experiência do usuário, para rodar um cenário e validar que ele está funcionando corretamente. Então, a gente tem contas reais que são criadas com todo um consenso de quem disponibiliza, no caso do nosso time. A gente já passou por uma validação de segurança bem brusca, né? A gente já tem esse piloto, essa POC com 2 grandes bancos, e a gente consegue, então, usar essas contas reais para monitorar a operação de produção. Consigo monitorar login, Pix, saldo da conta, investimento, consulta investimentos. Qualquer transação que esteja disponível, eu consigo rodar e validar em tempo real, 24 horas. Tá? A gente tem o Prime Run, que é o Real User Monitoring, que é o monitoramento real do usuário, que aí eu capturo, né, com 25 linhas de código nas páginas por onde o cliente entra, a gente captura com inteligência artificial toda a jornada do usuário e a gente consegue verificar onde o usuário está sendo impactado. Muitas vezes, no monitoramento de produção, está tudo ok, e você está vendo lá no monitoramento da experiência, que olha exatamente o que está acontecendo com o usuário, que está acontecendo uma mensagem de ocorreu um erro inesperado. Enfim, eu estava fazendo um teste ontem na Azul, né, e aí eu estava tentando criar, só dando um exemplo, a Azul limita a 7, agora você pode ter 7 beneficiários para poder comprar passagens com os pontos, né? E aí, no app, quando você tenta criar uma passagem com ponto, está dando que os dados estão inválidos, mas você acabou de preencher o CPF, o nome, não tem como estar inválido. Provavelmente, no monitoramento de TI não tem problema, porque aquela mensagem de que o usuário está inválido é uma mensagem válida. Mas se você tiver um monitoramento da experiência do usuário, você vai ver que o usuário está chegando ali, está tendo erro e não está conseguindo avançar. Está impedindo ele de cumprir o fluxo que você desenhou. Então, vai além do monitoramento de tecnologia, né? E o crowd testing. O crowd testing, a gente tem uma base hoje de cerca de 10 mil pessoas, onde a gente consegue, por exemplo, pegar uma versão nova que ainda não está disponível para todo mundo, né? Ela é uma versão restrita, e já validar com um público segmentado, né? Por exemplo, eu quero entregar uma nova experiência no site de um banco e eu quero validar com 300 usuários, clientes, para já ter um feedback antes de colocar isso na loja, para não ter um impacto maior. E a gente consegue fazer isso, muitas vezes, em 3, 4 dias, já ter um feedback bem completo, para que você possa avaliar, cara, vale a pena avançar ou não? Tenho que voltar e ainda fazer novas análises, né? Isso serve para qualquer negócio, tá? Do varejo a uma corretora de investimento, a um banco, a gente consegue trabalhar essas experiências, porque a gente filtra clientes que já são clientes daquela companhia. E se não tiver, a gente vai promover também para que eles sejam e possam fazer os testes nessa jornada, tá? Eu vou só passar aqui, depois vou chamar o Guilherme para falar um pouquinho, fazer uma demonstração para vocês, mas aqui é só alguns números de alguns pilotos que a gente está fazendo. Então, no geral, aqui, para vocês terem uma ideia, né, a gente pilotou em 6 clientes, aqui estão 5, tá? E a gente consegue ter ganhos bem significativos, tá? Essa média é uma média geral, então, assim, do que a gente está gerando com a IA, 80% de assertividade, ou seja, 20% eu descarto, 80% eu utilizo. Não significa que do 100% que eu ia fazer, eu já tenho 80% gerado pela IA. Não.
Do que eu geraria manualmente, eu estou conseguindo chegar a 20%, 30%. Mas do que a IA gera, eu consigo aproveitar até 80%. Então é muito rico esse uso, né? Em relação à redução de esforço, né, a gente está falando de uma redução aí onde a gente está usando a IA que chega até 60% do tempo. Então, se eu fazia manualmente do zero, agora usando a IA para me apoiar, eu estou conseguindo ter ganhos de até 60% de produtividade. Significa que, do que a IA gera, 80% eu uso, e desses 80% que eu uso, me economiza 60%. Como isso representa hoje 30%, 40% do trabalho que eu faria total, a gente consegue ter um ganho de eficiência, no geral, de 20% a 30% no trabalho manual, no trabalho que eu fazia anteriormente. Quando eu falo manual, pode ser codificação, pode ser elaboração de cenários de teste, pode ser detalhamento de requisitos, entre outras coisas, né? O foco aqui é como é que eu entrego mais, como é que eu gero mais valor para os meus clientes com o mesmo time que eu tenho lá, ou como é que eu turbino o time do cliente, o cliente já tem um time e ele quer acelerar a maturidade desse time, como é que eu turbino o time do cliente usando um conhecimento, uma especialização com inteligência artificial, tá bom? Aqui um outro exemplo do API Test Gen, que é a nossa solução para geração de testes de API. Aqui são 3 cases, né, Boticário, Michelin Fleet, Connection Fleet e Azul. E a gente conseguiu reduzir em 71% o tempo de geração de testes, né? Ou seja, são 3 números aqui. Na verdade, a gente tem case com 1.200, 1.300 testes, mas a gente trouxe algumas coisas mais moderadas, até porque os ganhos são significativos, mas a gente tem que ir com responsabilidade, né, com assertividade, né? Mas a gente consegue trazer aí num teste de API até 70% de ganho de produtividade usando a solução, tá? E ela gera tudo em código aberto, então você não vai ficar amarrado. Nenhuma dessas soluções trazem amarras. Tudo que a gente tem aqui gera o resultado final dentro do seu ecossistema, dentro do seu repositório, dentro da sua ferramenta. Todo o conhecimento é da companhia, né? A gente não está levando nada que amarra o cliente a uma determinada ferramenta. A ferramenta é a produtividade. Enquanto eu uso ela, eu ganho no que eu estou fazendo. Tá bom? O Copilot, né? Não sei, eu imagino que todo mundo já está usando alguma coisa parecida. A gente está começando a pilotar o Gemini também para desenvolvimento. Tem ganhos bem interessantes, tá? Mas o Copilot hoje ele traz 40% de ganho de produtividade já comprovado. A gente tem já alguns cases bem legais, né? Ali a gente trouxe um exemplo já de volume até interessante. Então, num desenvolvimento de 1.800 horas, a gente conseguiu reduzir para 977 horas de automação de testes. Então, vocês imaginam, né? Eu tinha um time gerando automação, gastando 1.800 horas, agora eu estou fazendo com 977 horas, né? Então, é ganho direto, né? É muito fácil comprovar os ganhos uma vez que eu começo a usar, tá? Não é difícil mostrar e evidenciar esses ganhos para quem está lá em cima olhando e buscando ganho de eficiência no negócio, mudar o ponteiro do negócio, entregar mais no dia a dia, né? E aí eu vou chamar o Guilherme. Chega aqui, Guilherme. O Guilherme vai falar um pouquinho para vocês das soluções. A gente trouxe alguns vídeos. Você vai usar o vídeo mesmo? Legal. Eu acho que ele... Vê se ele toca o vídeo aqui. Ah, ele toca. Tá bom? Ele toca. Pode ir. Maravilha. Vou ficar por aqui. Me presta aquele outro microfone. Olá, bom dia, boa tarde, né? Já almoçamos. Para quem não me conhece, Guilherme Medeiros, sou o diretor de operações da Prime Control. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela disponibilidade, pelo tempo de vocês, por estarem com a gente. Então, como o Everton trouxe, a gente trouxe algumas demos, né, só complementando, para mostrar na prática essas iniciativas, esses experimentos, essas ferramentas que a gente está pilotando dentro da Prime, né? Então, quando a gente falou ali do Prime Control AI, ele, naquele pipeline, né, como o Everton trouxe, ele auxilia tanto na revisão dos requisitos, né? Acho que todo mundo sabe o quanto que a qualidade da documentação é importante para você fazer uma validação correta e o quanto de tempo, o quão oneroso é fazer uma boa documentação, porque documentação não é deploy, não faz acontecer na prática. Então, a IA ela consegue, a partir de um cenário principal, ajudar na melhor atividade de teste de qualidade, que é criar variáveis, pensar a condição N+1, né, o teste N+1, para aumentar a cobertura de teste. Então, ela revisa requisitos e, a partir de requisitos, histórias, ele cria cenários de teste, que é o exemplo que a gente está trazendo aqui. Deixa eu só ver. É legal, a gente tem uma interface, né, que trabalha com a API treinada. Então, a gente entra aqui com toda a documentação que já foi revisada, por exemplo, pela própria IA, alimenta lá a base, e com base nessa alimentação ela vai estar gerando aí
todos os testes, né, que ela entende que são válidos para aquele escopo de negócio. Tá? E aí aqui o exemplo, obviamente, o resultado da IA ela é proporcional ao input, né? Só que se você tem um profissional júnior que ele vai dar um input menor, com menos condições, critérios de aceite, menos critérios de negação, de exclusão, quando você está dentro de um mesmo domínio, você começa a usar padrões. Então, a IA começa a complementar e começa a equalizar o nível de qualidade daquele entregável, daquele artefato, que, no caso, são os casos de teste. Né? Então, aqui você está vendo 10 variações de cenário de teste para geração de um PIX, para realização de um PIX. Aí a gente tem outros exemplos para simples consulta de saldo, extrato, uma liquidação de pagamento. Você consegue potencializar e, como eu disse, equalizar o conhecimento que você tem em toda a squad e dependendo menos daquele conhecimento da pessoa, do CPF. Ele trabalhando com o domínio e com o input da IA, você fazendo o melhor uso, independente, né, da stack que cada um de vocês tenha, você consegue potencializar isso e equalizar. Na prática, depender um pouco menos das pessoas, né? E como a base aqui também, né, usa-se o tal do machine learning, tanto falado também, quanto o maior volume que você utilizar, quanto mais você treinar, mesma coisa da gente ir na academia, né? Quanto mais você treinar, mais assertivo vai ser o resultado. E isso a gente percebe, a gente tem alguns experimentos numa escala unitária, numa escala de dezenas e numa escala de centenas, seja de quantidade de cenários, de requisitos, de repositórios. No unit test a gente vai falar isso também. Então, você percebe que quanto maior volume, maior aprendizado, você trabalhando e só reforçando, como o Everton disse, né, todas essas ferramentas elas agilizam, potencializam a entrega, né? Não substituem 100% o profissional ainda, mas você deixa o profissional se preocupar com as regras de negócio, se preocupar com aquilo que realmente importa, né? Com uma tarefa e uma atividade mais nobre, né? Aqui só complementando, né, o que a gente vê de muito interessante a gente usa o sênior para treinar e para melhorar o prompt padrão, claro, com toda uma capacitação, porque é um modo de trabalhar um pouco diferente do que ele está acostumado. Isso reflete diretamente no trabalho do pleno e do júnior, que não está tão preparado quanto um sênior. Então, a gente consegue, inclusive, equalizar melhor e acelerar o treinamento de pessoas novas. Né? Então, a gente tem uma política de formação muito forte na Prime, por exemplo. E isso ajuda muito a gente a formar novos profissionais para que eles sejam mais assertivos. Né? E quando a gente fala aqui que gera os casos de teste, o Guilherme vai passar outros exemplos, daqui para colocar na ferramenta, porque a gente, nesse momento, ainda não vê a segurança de já daqui jogar numa ferramenta de gestão de testes, onde os testes são armazenados. Mas daqui para jogar numa ferramenta de gestão de testes é chamar a API de um Microsoft DevOps, de um Azure, da ferramenta da Micro Focus e colocar lá dentro. Então, a gente consegue avançar muito rápido a ter uma integração e uma produtividade melhor. Tá? O foco gerou os casos de testes, tira os que não são válidos, filtra, marca os que são válidos, integra com a ferramenta do dia a dia, usa o próprio usuário da pessoa para não ter problemas de segurança e já versiona como se ele tivesse gerado. Porque a IA só está ajudando ele, a gente não está substituindo. Né? Perfeito, perfeito. E isso ajudou a gente a amplificar e aumentar o volume desses experimentos, né? Porque se a gente colocasse a questão de plugar na infra e questões de segurança, a gente ia complicar e ia limitar o foco principal, que é experimentar o uso da IA de fato. Né? Aqui mais um exemplo. Tá? Então, ali do lado esquerdo, vocês veem o conteúdo que está sendo colocado na interface. Então, épicos, a funcionalidade, as regras de negócio, os critérios de aceite, critérios de exclusão. E aqui do lado direito, você vê a interface ela acontecendo, a IA processando e entregando resultados. Nesse caso ali, quando vocês estão vendo, ele acabou de escolher criação de 10 cenários de teste. Né? Essa quantidade a gente trouxe, obviamente, para a gente ser mais assertivo nessa avaliação, como experimento. Né? Então, um analista de qualidade ele é bem criativo, a gente não quer criar garantir que tudo isso daqui está sendo revisto e avaliado por pessoas. Né? Quando o Everton trouxe o índice de assertividade, por exemplo, são cenários que a gente criou na mão, um humano criou, e depois, a partir de um requisito. Eu peguei o mesmo insumo,
coloquei para IA e comparei os requisitos. E aí, quando a gente disse ali 80% de assertividade, é que a IA acertou 80% daquilo que foi escrito com o humano, né? Então, como a gente tem um histórico, né, 15 anos criando cenários e scripts de teste, garantindo cobertura de automação e testes, a gente consegue fazer essa comparação. E aqui tem vários exemplos do tipo, como eu coloquei, o quão rico vai ser a saída, o quão assertivo vai ser a saída. O principal ponto, como todo mundo aqui já sabe, né, se você der pouca informação, a chance de ser assertivo é menor. Mas, de novo, trabalhando dentro do mesmo domínio, você garante que a entrega, você equaliza a entrega de um profissional júnior, por exemplo, que vai cometer algum deslize ou não vai cobrir algum critério, ela consegue, a partir de um sênior que já aprendeu, aquela IA já tem aquela informação e ela complementa, ela sugere, obviamente. Tá? Aqui, e nesse exemplo, né, na verdade, tanto igual o outro também, aqui a gente está usando o padrão, o Gherkin, né, a base do BDD, mas em relação a metodologias também, você tem infinitas possibilidades. Você pode usar uma parte mais tradicional, com todas as pré-condições, e essa configuração e parametrização também ela é totalmente possível. Tá? O mais importante é dizer que você não vai ter que se adequar ao padrão que está aqui. A gente vai olhar o padrão que você já tem e vamos treinar ela para o seu padrão. Né? Aqui é só porque o BDD hoje é o mais usado, é o que a gente costuma apresentar, né, que é o Behavior Driven Development, que é o dado quando então. Mas, na prática, se eu quiser gerar caso de teste tradicional, se eu quiser gerar um caso de teste resumido, se eu não quero gerar caso de teste, eu quero gerar só critérios de verificação, tudo isso é 100% customizado aqui dentro. Exato, exato. O que a gente percebe é que com esse nosso know-how, independente da ferramenta, da stack, da metodologia, é possível aplicar. Obviamente, você vai precisar fazer algumas customizações para ser mais adequado e ter um melhor resultado em cada uma delas, mas eles não são limitadores. Né? Então, por isso que a gente traz aqui, realmente, a solução é o mais importante, e a viabilidade e os resultados que a gente já está compartilhando com vocês. Só passando para aproveitar o nosso bate-papo aqui, aqui a gente está indo para testes de API. API Teste Gen, como a gente chama, um gerador de testes de API. O foco dele foi possibilitar que analistas de qualidade, testadores manuais, que não tinham conhecimento de codificação, pudessem criar testes de API. Você fazer uma cobertura boa em API, ela é muito importante para você complementar a sua estratégia de teste, não ficar só focado no front. Só que o ponto é, quando você tem automatizadores cuidando do front, acaba ficando não sobrando tempo para automatizar em API, e a gente buscou, através de uma ferramenta low-code, como vocês podem ver, você entrar com algumas informações, você não precisa saber codificar de fato. Então, um profissional que só faz testes manuais, ele não tem conhecimento de codificação, ele consegue gerar testes automatizados para API, selecionando imputando aqui esse primeiro exemplo, ele está sendo totalmente manual, então você está entrando com todos os dados, com o URL, com os payloads, com os endpoints, com os métodos. Mas, como a gente vai ver na sequência do vídeo, você consegue plugar na documentação que você já tem. Então, eu posso entrar com JSON, eu posso entrar com Swagger, ele lê, e ele já constrói os testes diretamente. Você faz o uso, você pode integrar na sua pipeline, você pode rodar de forma isolada. Né? Você tem essas possibilidades e, como vocês conseguem ver, a interface aqui o básico é a ferramenta low-code para potencializar profissionais de teste manual a criar e aumentar a cobertura através de testes API. Tá? Aqui só complementando, né, a gente vê até uma oportunidade muito grande de devs. Né? Muitas vezes os devs terminam e gastam um pouco de tempo para testar ou fazem um teste muito básico. Faz um cenário, 2. Então, imagina que entregando para ele uma solução como essa, ele vai passar a documentação ou um payload, né, que é uma chamada do endpoint, e ele já vai gerar 30, 50, 80 testes para validar aquela API. Então, mesmo no caso, eu quero já acelerar a qualidade desde o desenvolvimento, a gente consegue acelerar o dev utilizando uma solução que é simples para ele. E o melhor, no final, o que é gerado é código. Então, vai lá para o VS Code ou para a IDE que ele usa para desenvolver, para não sair de dentro do mundo dele. Porque, senão, ele não fica confortável de usar. Ele quer o código, ele quer entender, ele quer rodar. Né? E aqui, essa opção do meio, onde ele vai usar agora, né, que é enviar um dado dinâmico, né, e você pode enviar o arquivo também.
é onde ele vai exemplificar aquilo que eu trouxe, né? Onde você consegue enviar um arquivo, um Swagger, um JSON, e ele fazer a partir disso, né? Um curl também e um Postman, né? Ou seja, você consegue, da mesma forma como a gente vem falando, né? Todas essas soluções não são para amarrar uma ferramenta, uma metodologia específica. A gente busca ser o mais abrangente possível para ser adaptável e entrar em todas a diversidade do ambiente de vocês, tá? E aí ele já tem, né, as cores para cada método, então ele fica bem visível também para você conseguir potencializar esse time, né? Consegue encadear, né? Porque testar um endpoint sozinho muitas vezes não faz sentido. Você tem que encadear vários endpoints para fazer um teste integrado. Consegue encadear endpoints. Isso. Você vai conseguir chamar, por exemplo, se a API tem 30 métodos, se você tiver a documentação dos 30 métodos, dos 30 endpoints, vai criar todos de uma vez. Então, são facilitadores. A gente está 1 ano com essa ferramenta. Então, o time vai usando, vai pedindo melhorias e nós vamos entregando. Então, ela já está num nível de maturidade bem legal. Essa daqui. Tá? Essa daqui, ela usa IA, mas ela não usa IA generativa. Então, a gente está plugando a IA generativa nela, mas, por enquanto, ela está com a IA mais tradicional. Então, a gente ainda não tem preocupações de alienação aqui. Tudo que ela gera é válido. O que a gente quer é usar a generativa, que a gente está em piloto, para poder atender várias tecnologias diferentes. Não, mas eu quero gerado em Java, eu quero em Python, eu quero em Cypress. Eu quero em outra ferramenta. Aí a gente está usando a generativa para isso. Tá? Hoje ela está 100% pronta e madura e validada em Python. Tá? Perfeito, perfeito. Aqui, uma outra aplicação na parte de testes unitários, aqui usando o VS Code como IDE e usando a solução do Code Whisper da AWS. Veja que o desenvolvedor selecionou uma parte do código, pediu para otimizar. Do lado esquerdo tem uma janela, só que aqui ele está tendo que fazer o copiar e colar. Ele gerou um código otimizado, onde o desenvolvedor copiou e colou e trouxe para o código. A gente, como estava na informação que o Everton trouxe antes, a gente já pilotou com Ruby, com Python, com Java. A gente aumentou a quantidade de linguagens, mas o comportamento que a gente viu até agora é o mesmo, independente da linguagem. Existem muitas ferramentas, a Stack, seja Azure, seja GCP, seja AWS, Atlassian, o que vocês têm, todas elas hoje têm uma IA embutida, já têm ferramentas, né? Então, essa daqui, mostrando a AWS, elas têm peculiaridades, né? E para você conseguir entender o ambiente e entregar a ferramenta que potencializa mais a sua entrega, né? Esse exemplo aqui, a gente já teve um cliente que falou assim, cara, legal, muito bom, mas só a questão de ter que copiar e colar, para mim é muito trabalhoso, eu não quero que ele já faça direto no código, né? E aí, até já mostrando, fazendo o link, esse daqui é com o Copilot. O Copilot ele faz, e aí você consegue gerar documentação, gerar testes unitários, ajuda, enfim, você vai ver que ele já está pensando dentro do código e na hora que o comportamento ele é diferente, né? Então, só para mostrar para vocês ao vivo, ele já faz o input dentro direto do próprio código. Então, se o seu time de desenvolvimento acha melhor, e a gente já teve cliente que falou, cara, mas aqui eu confundo porque eu quero avaliar bem o que a IA me trouxe antes de embutir no meu código. Eu não quero acreditar tanto assim. E se ela está aqui, eu posso me perder, né? O dev ali, isso que vocês acabaram de ver na prática. Imagina você tem um texto, você vai ter que revisar tudo aquilo. Até que você tenha essa confiança, então esse cliente falou, cara, não, eu prefiro o copiar e colar. Então, até esses é um detalhe muito, muito operacional. Mas isso faz a diferença na sua entrega, no dia a dia, faz a diferença em você a gente não está falando de 1 ou 2 devs, obviamente, a gente está falando de times onde você tem dezenas, centenas de profissionais e, como eu falei, aí que você consegue começar a perceber o potencial, né, da ferramenta e o quanto que ela consegue te ajudar nessa questão aqui específica de unit test, como a gente está falando. Tá? Aqui, só para complementar com vocês, né, a gente nós não somos vendedores de ferramentas. Nosso papel é acelerar os nossos clientes, é fazer com que os nossos clientes tenham mais velocidade. Então, o que a gente está buscando é dominar as ferramentas que existem, dominar as tecnologias que estão disponíveis para poder ajudar cada um dos clientes a entregar melhor. Então, por exemplo, no desenvolvimento, a gente não tem ferramenta nenhuma desenvolvida. A gente só está buscando se especializar em como capacitar o time do cliente
para que ele possa entregar código com mais qualidade, ajudar ele a construir código com mais qualidade. Colocar quality gates, que a gente chama, né, que são portões de qualidade, que não permitam que um código ruim saia para fora. Mas eu não vou levar uma ferramenta diferente, porque o que tem nas stacks já tem uma qualidade excepcional, eu não preciso desenvolver nada. O que a gente está avaliando em alguns casos, é entender qual tecnologia funciona melhor para qual linguagem. Por exemplo, para Java, qual que está funcionando melhor? Para Ruby, qual que está funcionando melhor? Né? Mas a gente não vai levar ferramenta diferente do que já está no stack para o dia a dia, porque nosso papel é ser um trust advisor, é acelerar a inovação, acelerar a transformação. Tá? Perfeito. E esses foram os últimos exemplos práticos. A gente vai falar agora do assessment. A gente está rodando um assessment, né? Já estamos pilotando aí com um resultado bem legal. A gente tem um assessment que avalia aí a maturidade do uso da IA para ganho de produtividade e qualidade no ciclo de desenvolvimento de software e no monitoramento de produção. Okay? Então, o que a gente faz? A gente vai lá e avalia, pode ser um time, uma tribo, a gente vai definir um escopo, e a gente faz um assessment e traz uma visão do que poderia ser utilizado para melhorar a produtividade, para melhorar a eficiência, para ter mais performance no dia a dia, né? Para que a gente possa entregar mais com mais qualidade no menor tempo sempre. Né? Go to market é sempre o que mais importa, na maioria das vezes, para atender o negócio. E aí a gente está disponibilizando esse assessment para quem está aqui com a gente hoje. Tá? É uma cortesia nossa, vamos dizer assim. Na verdade, são 10 cortesias, tá? Que a gente vai disponibilizar para rodar o assessment com vocês e poder dar um relatório mostrando, você pode usar isso aqui, você pode acelerar seu desenvolvimento, você pode acelerar detalhamento da documentação, você pode acelerar a criação de casos de testes. É claro que quem já é cliente Prime, talvez nem saiba, mas a gente já está rodando alguma coisa, entendeu? Até comparando como a gente fez manual, como a gente está fazendo com a IA. Mas quem ainda não teve essa oportunidade, vai ter um QR Code aqui na sequência, só se cadastrar ali, já tem agenda, só marcar um dia na agenda, a gente já conversa sobre o assessment, tá bem? Aí o assessment tem um roteiro, tem o que a gente vai avaliar, o nosso objetivo é avaliar qual stack você usa, AWS, então vamos ver o que você poderia estar usando para ter ganhos no seu ciclo, no seu dia a dia, para acelerar a go-to-market, acelerar a qualidade de software. Tá? Automação, né? Existem muitos desafios de automação de testes para serem supridos aí. Eu acho que é isso, Guilherme. Só passar. É isso, vou deixar o QR Code aqui, deixar ele na tela, que é exatamente a entrada ali para esse mini assessment. Isso vai é um convite, um espaço, né, uma oportunidade que a gente está dando para quem está aqui, a gente conseguir potencializar a IA, como a gente está falando para vocês. Né? Aqui a gente mostrou alguns exemplos onde a gente conseguiu já resultado prático, né? Então essa é a nossa fala todo dia, né? A gente agora, principalmente com a IA generativa, não se fala de outra coisa no mundo de tecnologia já há algum tempo, mas a Prime é muito ação. Não adianta a gente também falar como que eu trago isso num resultado para a gente e, obviamente, para os nossos clientes. Então é isso. A ideia, nossa missão sempre foi, né? Como é que eu acelero a jornada digital do cliente? Como é que eu torno essa jornada mais fluida? Como é que eu faço parte da assertividade no processo? Né? E a gente está buscando inovação para tornar isso melhor cada dia, junto aos clientes. Tá bom? Obrigado aí, pessoal. Obrigado. Eu acho que as áreas que a IA vai ter o maior impacto são as áreas de negócio e back-office, né? Eu acho que as ferramentas que focam ali na eficiência, na questão da diminuição do trabalho repetitivo, a questão focada ali na eficiência. Eu acho que basicamente tudo que o back-office e as áreas de negócio acabam tendo como trabalho que acaba sendo repetitivo, acho que a IA vem para auxiliar e ajudar nesse dia a dia. Tá? Esse ganho de eficiência eu acho que é o maior impacto ali. A parte dos riscos operacionais ali da IA, eu acho que está mais voltado para a questão do vazamento das informações, né? As questões dos dados, né? Que a gente precisa tomar cuidado, porque ali está o core da instituição, né? Então, não correr o risco de vazar essas informações, eu acho que é a parte ali mais sensível ali do negócio. Acho que o principal benefício ali na utilização da IA é a parte ali da eficiência, meio ligado ali à primeira pergunta, né? Então, acho que
ter eficiência ali da parte do back-office, da parte da área de negócio, da auxílio ali das áreas ali do dia a dia. Eu acho que esse é o maior ganho que a gente pode ter. Apesar de eu trabalhar numa instituição financeira, eu trabalho muito dentro da esfera aqui de tecnologia. Então, não sei dizer em relação ao business aqui financeiro do Itaú, mas olhando para a tecnologia, eu acredito que a IA pode ajudar a escalar muitos tipos de trabalho, muitos tipos de solução aonde a escala era um desafio até então, né? Então eu vejo a IA como um potencial de ajuda para a escala de atividades. A IA ainda é muito novidade, ou melhor, a IA já está há bastante tempo, né? A gente trabalha bastante, o Itaú já trabalha bastante tempo com IA, mesmo antes desse boom que a gente está vivendo hoje de IA. Mas hoje, quando a gente fala aqui de IA, principalmente na nuvem, uma preocupação que uma instituição financeira tem é de vazamento de dados. Então, a gente sabe que tem modelos de inteligência artificial que funcionam fora da nossa infra, né? Fora do nosso alcance. Então, é uma preocupação que uma instituição financeira tem, com certeza, é com a segurança do dado. Então, para mitigar, acho que não tem muito segredo, é tentar manter o dado dentro de casa e obedecer às políticas que a gente tem e respeitar as políticas que a gente tem de segurança da nossa instituição. Lá dentro do Itaú, a gente já usa IA nas nossas tecnologias, já faz um tempo. Eu acho que hoje a gente tem olhado até com um pouco mais de carinho para isso. Olhando para a minha especialidade, que é qualidade de software, a gente tem usado IA para ajudar a validar a qualidade de tudo que entra, né, em produção. Eu diria que é um braço a mais, além de todas as validações que a gente faz. Então, eu acho que esse é o uso que a gente tem dado hoje para IA, que eu posso comentar aqui.